Cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou a irmã Cecília. Estamos mais uma vez na nossa EBD Online, porque a obra do Senhor ela não pode parar. Estamos estamos na nossa terceira lição, essa revista aqui, O Verdadeiro Pentecostalismo, né? E estamos na lição de número 3 do dia 17 de janeiro de 2021. O batismo com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo. Tem diferença, irmã Cecília, batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo? Não, para mim, tudo é a mesma coisa. Nosso texto áureo está lá em Atos, né? Capítulo 1, versículo 5, para quem quer nos acompanhar. Texto áureo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. Nossa verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em Atos, capítulo 2, do versículo do 1 ao 13, para quem quiser nos acompanhar. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Olha, irmãos, aqui deixa bem claro, não é muitos acham que é um vento que chegou e invadiu aquele lugar. Não, o que veio do céu é o som como de um vento, né? Não é um vento, é o som que encheu aquele lugar, né? E encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais usaram sobre cada um deles, né? As línguas como que de fogo, não eram línguas de fogo, como que de fogo, né? Era poder, ali era o poder, né, que veio do céu sobre eles, e ali eles puderam falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Então, ali, irmãos, estava no dia de Pentecostes, aconteceu aquela maravilha, aquele poder do céu. O batismo com o Espírito Santo, amados, já era uma promessa desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento, nós encontramos grandes profetas de Deus nos anunciando a respeito dessa promessa de Deus. Né? Nessa profecia, né, nós encontramos Isaías falando, o profeta Joel falando sobre
falando sobre isso. João Batista, né, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. João Batista que batizava com água, né, mas lá em Mateus, se não me engano, 1:33 ou 3, parece que é 3:33. Vamos tirar a prova aqui, né, para não ficar no engano. Aqui, Mateus 3:11. Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, né? Então, João Batista sempre falava: eu vos batizo com água, mas vai vir um mais poderoso que eu, que vai vos batizar com o Espírito Santo. Então, aqui em Mateus, igual a gente viu, nós encontramos de uma maneira diferente que ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? É uma promessa que ela foi concluída, foi derramada na vida daqueles que servem a Deus até nos dias de hoje. E essa promessa, irmãos, é até a vinda, até o arrebatamento da igreja. Ela não é uma bênção apenas para a igreja, para a igreja primitiva, não. Mas é uma bênção prometida até o arrebatamento da igreja. Todos os cristãos que receberem a Jesus como único e suficiente Salvador em suas vidas, têm essa promessa em suas vidas, tem essa promessa garantida, né? A ordem, irmãos, ali quando Jesus aconteceu ali, aqueles que viram Jesus ressurreto, né? Quando Jesus estava indo ao céu, foram os apóstolos e 500, né? Mais 500 pessoas ali, tinha um público bom ali. Então, a ordem de Jesus foi para quê? Para que eles ficassem ali em Jerusalém até que fosse revestido com poder do alto. Então, irmãos, mas nós vimos nas Escrituras, nem todos esperaram, nem todos tiveram paciência, nem todos se perseveraram na paciência, né? Nem todos eram obedientes. Aqueles que obedeceram a Jesus ficaram maravilhados, foi revestido, receberam o poder do alto, né? Foi revestido. Irmãos, não demorou muito, não. Na Escritura a gente pode ver que 10 dias, foram 10 dias depois que aconteceu isso, que o Senhor Jesus subiu aos céus. Aí aconteceu, né, depois da ascensão de Jesus, aí aconteceu, né, o dia de Pentecoste, quase 120 pessoas, né, não distinta, homem, não distinguido, nem homem, tinha tanto homem quanto mulheres, e foram batizados com o Espírito Santo. Muitas vezes nós perdemos nossa bênção por falta de paciência, né? Olha, para você ver, um público bom de 500, os apóstolos, né? Dava mais de 500, e ali ficaram só 120 pessoas. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele nos faz ser audaciosos na presença do Senhor. Ele nos faz a não ter medo, né? Ele nos capacita, e nós vamos ver a diferença, né? Porque, irmãos, tem certos irmãos, certas igrejas, que eles não acreditam muito no batismo com o Espírito Santo. Eles acreditam que na hora da conversão, né, o Espírito Santo vai e age ali na vida da pessoa, a pessoa recebe ali o Espírito Santo. Claro, todos que forem, né, todos que recebem a Cristo como Salvador, tem o Espírito Santo na sua vida, recebe ali o Espírito Santo. Agora, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é a capacitação para a obra do Senhor. São duas coisas distintas, nós vamos ver aqui. O batismo com o Espírito Santo não interfere para a salvação, interfere para a obra do Senhor, né? A gente fala, mas eu conheço certa pessoa, ela não é batizada com o Espírito Santo, mas é uma bênção. Glória a Deus. Imagina
se ela ainda fosse batizada com o Espírito Santo, como ela não faria a obra do Senhor? Quantas maravilhas, irmãos! Então, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa maravilhosíssima. Nós vamos entrar aqui. Nosso objetivo geral aqui, irmãos, o objetivo geral aqui é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Isso aqui é bíblico, né? Conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, irmãos. É voltar às nossas velhas raízes, às nossas raízes. Destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Irmãos, vamos ver aqui quais são as primeiras evidências. Mas aí tem pessoas que podem falar assim, irmã Cecília, mas é possível ser batizado com o Espírito Santo e antes passar pelas águas? Sim, é possível. Irmãos, nós sabemos, principalmente na Assembleia de Deus, leva um tempo para batizar. Tem o pré-batismo, né? Tem a preparação. Então, naquele meio tempo, né? A pessoa, depende da vida que está conforme ali com Deus, a pessoa acaba recebendo a Cristo, recebendo o Espírito Santo de Deus. E eu, pela misericórdia do Senhor, fui batizado com o Espírito Santo antes de passar pelas águas, né? Aí teve todo um processo, graças a Deus, o Senhor maravilhoso na minha vida, o Senhor me capacitou e estamos aqui falando desse amor, desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso, que deixou para nós aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus agindo. E o batismo com o Espírito Santo, né, irmãos, é uma coisa maravilhosíssima. A nossa introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Irmãos, nós sabemos que muita gente estuda as Escrituras para dar aulas, né? Tem ensino religioso para dar aula, não para aproximar de Deus, não porque simplesmente vê como uma disciplina a mais para dar aula, para aquilo, né? Para fins da sua carreira, mas não para aproximar do Senhor. Mas nós que somos cristãos, nós queremos aprender mais da palavra, para nós nos aproximar mais desse Deus maravilhoso, né? E poder conhecer mais, fazer, né? E com isso, irmãos, fazer o que nos cabe fazer a vontade dele. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. O fenômeno Pentecostes, fenômeno do Pentecostes, né, que está lá em... Deixa eu ver aqui, irmãos, eu até perdi, perdão. Fenômeno do Pentecostes. Nós estamos no primeiro subtópico aqui, né? O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza o Espírito Santo. Está lá em Mateus 3:11. Né? Está em Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber por dedo alto a promessa de meu Pai. Em Lucas 24:49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, em Atos, capítulo 1, versículo 4 ou 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas, em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito, né?
Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 8 a 31, depois 7, 55, depois 13, 52 e Efésios 5, 18. Então, irmãos, o fenômeno do Pentecoste, ali, irmãos, o nosso Deus, eu já falei, ele é maravilhoso, ele é grandioso e ele é estrategista, é um Deus de estratégia, né? Ele, irmãos, ele ali, vou só falar um pouquinho primeiro, irmãos, ali, o que o batismo com o Espírito Santo faz com a gente. Vocês lembram? Pedro, quando Jesus estava ali sendo crucificado ali, Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? Então, depois que ele foi revestido do poder do Espírito Santo, ele saiu ali, ele perdeu o medo, ele foi receber o poder do alto. Então, ali, quando eles pegaram e falaram assim que eles estavam cheios de monstros, né? Que aquele lá não, eles estavam cheios de monstros. Aí que Pedro pegou e falou: não, eles estão cheios do Espírito Santo, né? Irmãos, aqui, irmãos, então, eu descobri, eu falo que com a escola bíblica a gente aprende muitas coisas. Mostos. O que é mosto? Eu fui procurar saber, sabe o que é? Quando faz tira aquele vinho, aquele primeiro vinho, aí fica aquele bagaço da uva, né? Com aquele bagaço, com aquele restojo desprezível, eles vão lá e faz aquele vinho inferior. Então, se comparado a isso. No caso aí dessas bebidas, cachaça, era da pior cachaça, né? Tirava ali a cana, tirava aquela primeira cachaça ali, aquele bagaço, não servia para nada, pegava e fazia ali, né? Era o bagaço da uva que eles faziam. Então, era do pior vinho. Mas aí Pedro foi e saiu em defesa. Não, eles estão cheios do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz conosco quando estamos na presença, quando somos batizados com o Espírito Santo. Ele nos capacita e ele nos tira o medo. É um crente audacioso, um crente que fala, um crente que não tem medo de falar do que Deus faz na vida dele. Né? E nós vamos ver também, irmãos, que esse falar em línguas aqui não era glossolalia, mas sim xenolalia. Né? A glossolalia, o que é? Glossolalia é línguas que são incompreensíveis. Xenolalia são incompreensíveis para quem está falando, algumas pessoas que estão ouvindo, mas que são línguas pátrias de outras nações, e que pode ser um recurso didático, usado por Deus para evangelizar as pessoas. Neste momento, foi a xenolalia. Mas vamos ver, né, a caracterização da glossolalia em diversos outros momentos. Então, irmãos, aqui eu já falei o que é mosto, né? É o pior da uva. Então, o que significa, né, o fenômeno de Pentecoste? Por que esse revestimento de poder, essa descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes? Eu falei, nosso Deus é estrategista, irmãos. Foi estrategicamente falando, no dia de Pentecostes, ocorre um revestimento de poder para a igreja. Por quê? Olha, estava comemorando a Páscoa, né? A primeira festa do ano. Então, era celebrado em família, todos ali em família. Então, cada um celebrava juntamente com a sua família. E 50 dias depois, irmãos, 50 dias depois, eles iam para a festa de Pentecostes, né? Ou festa das primícias, ou festa dos grãos. Então, eles saíam de casa e iam para Jerusalém. Percebe que no texto aqui, irmãos, lá na nossa leitura bíblica, né? Percebe que no texto, na nossa leitura bíblica em classe, que lemos que estava em Jerusalém pessoas, nós lemos aqui que estavam pessoas do mundo inteiro, irmãos. O mundo inteiro. O dia de Pentecoste
Foi o dia de inaugurar a igreja, o dia em que o mundo inteiro ficou sabendo que a igreja estava presente na terra, que a igreja do Senhor estava presente. E nesse dia, pessoas que se converteram ali, né, voltaram para suas casas e iniciaram a igreja em cada uma das nações que eles estavam representadas, né? Estrategicamente, então, falando, assim, esse revestimento de poder, esse batismo com o Espírito Santo ocorre no dia de Pentecostes, né? Para que o mundo fosse impactado com a pregação do Evangelho. Olha, irmãos, ali estavam várias pessoas do mundo inteiro, né? O Senhor falou, não, vai ser uma coisa triunfal, vai ser uma coisa que todos vão estar presentes, todos vão ver, vão saber do meu poder, do meu revestimento que eu dou àquele que vem até a mim, me aceita como Salvador. É possível, agora uma coisa eu falo, irmãos, é possível ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele é revestimento de poder para a potencialização da igreja para a obra evangelizadora. O batismo potencializa o crente para a missão. Muitos podem falar que conhecem aqui, né, igual eu falei, pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, é uma bênção. É porque ela tem o Espírito Santo na vida dela. Mas o batismo do Espírito Santo, agora eu falo, imagina ela ainda sendo batizada, irmãos. O que acontece? Seria uma maravilha, né? Então, irmãos, respondendo a pergunta aqui, é possível ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo? Sim, é possível, sim, né? Porque o Espírito Santo, nós temos ele a partir do momento que nós levantamos nossa mão, aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, né? Agora, o batismo com o Espírito Santo é a capacitação que o crente recebe, que o cristão recebe para fazer a obra do Senhor, né? Com mais perfeição. Então, irmãos, o Espírito Santo, então eu falo, né? A pessoa que é uma benção só com ali, uma benção com o Espírito Santo, imagina ser batizado com o Espírito Santo, né? 1.2, né? Vamos no nosso segundo subtópico, que Deus, duas bênçãos distintas, irmãos. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna. O Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, né? Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Em Atos 8:12, né? Do 17. 9, 17 e 19, do 2 ao 6. Então, irmãos, são duas bênçãos distintas. Ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo e ter o Espírito Santo em suas vidas são duas coisas diferentes. São duas coisas distintas. Quando a gente aceitamos Jesus, eu falei, a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente estamos já ali em Cristo, né? Porque se você não tiver o Espírito Santo, você não é cristão. Não tem como ser batizado com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, ali você tem o Espírito Santo na sua vida. E ali, quando você é batizado com o Espírito Santo, ali você recebe poder para fazer a obra do Senhor. Ali é uma capacitação que o Senhor dá a quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não escolhe homem, não escolhe mulher, não escolhe jovens. Então, da maneira que Ele quer. Então, irmãos, aí a pessoa fala, mas por que eles batizam uns e outros não? Mais para frente nós vamos ver, né?
Então, vou entrar aqui no nosso terceiro subtópico, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço, não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade. Temos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares, em todas as épocas. Você está vendo aqui, irmãos? Graças a Deus, o Senhor não faz acepção de pessoa. Então, está disponibilizado para todo crente. É só receber a Cristo como um Salvador, ali tem o Espírito Santo na sua vida, ali, né? Quem quer revestimento de poder, quer trabalhar na obra, né? Então, um algo a mais, irmãos. É um algo a mais. É muito bom não ter medo de levar a palavra de Deus, principalmente nesses dias que estamos vivendo em pandemia. Quanta gente somos batizados com o Espírito Santo, irmãos. A gente não tem tanto medo. A gente não é que a gente vai pôr o nosso Deus à prova, não. Nosso Deus, né, não pode pôr à prova, não. Mas a gente não tem tanto medo, a gente passa a acreditar mais, a gente tem mais fé, a gente sabe que tem um Deus por nós. A gente acredita mais. Tudo é maravilhoso. Irmãos, tudo. A presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo em nossas vidas é essencial ali, pelo menos na minha vida. É essencial para mim, para que eu possa, a minha caminhada, aumenta, irmãos, e ser ajudadora na obra do Senhor, aumenta muito a nossa fé. Então, o conceito teológico de ser batizado no Espírito Santo inicia o crente para a obra, né? Não para a salvação. E para a salvação, ali a gente temos que receber o Senhor Jesus. E porque se a pessoa não está iniciada ali, não tem o Espírito Santo, não recebe o Senhor, então não tem jeito de ser batizado com o Espírito Santo, né? Não tem como. E nós vamos ver, irmãos, a primeira coisa que a gente vê quando a gente é batizado com o Espírito Santo, o que ocorre? Falar em línguas estranhas. Se não falar em línguas estranhas, irmãos, não foi batizado com o Espírito Santo, porque o primeiro ali, o início, o primeiro ali que ocorre é falar em línguas estranhas, né? Então, vamos passar aqui para o nosso segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito. Tem um propósito. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento. Então, é necessário saber qual o propósito desse batismo. Finalidade, né? O primeiro subtópico. O propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço do Espírito. Perdão, irmãos, embolei aqui. Finalidade, o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Letra A. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. B. Pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. C. Revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios no Espírito Santo. D. A proclamação, o testemunho de Cristo. Então, concedido de várias formas pelo Espírito. O segundo Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, tem esse propósito aí, irmão. Propósito
o poder para uma vida santa, a serviço, né? A serviço de Deus. Uma pureza, santificação, né? Simbolizado pelas línguas de fogo. Então, irmãos, esses propósitos aí. Muitos acham, né, que o batismo com o Espírito Santo é uma competição de línguas. Tem irmãos que, eu falo melhor, falo mais. Uma competição de línguas. É para quem fala mais bonito. Isso não, irmãos. É isso não. O batismo, né, com o Espírito Santo é revestimento de poder para que você possa desempenhar melhor e com mais precisão o serviço que Deus colocou em tuas mãos. Né? Te capacita mais. Não é para você ficar demonstrando fome, não. Não é para você ficar fazendo gracinha, não. É para você trabalhar. Para você, eu falo, quanto mais poder, mais responsabilidade. Né? Então, você não vai ter desculpa. Eu não trabalhei na tua obra porque você não te revestiu de poder. O que você fez com ele? Estava fazendo gracinha com o teu irmão. Então, vamos, né, irmãos, mais respeito pelo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para trabalhar na obra dele. Né? E vamos parar de querer ficar mostrando. Outra coisa também, irmãos, eu falo, eu não sou, vamos ter mais referência à palavra de Deus, quando a pessoa estiver pregando na frente, estiver, né, na hora da leitura, irmãos, a palavra do Senhor, que ele está ali na pregação, evita de ficar falando em línguas, evita, né, de ficar chamando muita atenção. Por quê? Então, porque o dom de língua edifica a gente mesmo. E ali o irmão está ali pregando, o pastor está ali pregando ali, não só para você, minha querida. Então, tem muitos ali. Então, muitos ali estão pessoas que não são crentes, estão buscando ali uma palavra, e você está fazendo isso ali na hora da leitura, e na hora que está sendo explicada a palavra, aí muita gente não ouve, atrapalha, às vezes, um que está lá para ouvir a palavra do Senhor, um que foi ali, um visitante, atrapalha ele de ouvir a palavra. Então, se contenha-se mais. No tempo do culto, tem um momento certo. Né? Agora, você pode glorificar a Deus em todos os momentos. Né? Glorificar. Agora, tudo com moderação. O Senhor gosta tudo com moderação. Né? Então, vamos ficar mais atentos para isso, né? Então, irmãos, o segundo subtópico, né? O nosso segundo subtópico é isso. A capacitação do espírito. É do conhecimento da maioria a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, por serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isso é, revelação dos mistérios de Deus. Poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres, né? Lá em Atos, fala, Atos 1:8, 1:8 fala, e recebereis virtude, não, como é que é? 1:8, irmãos, me perdoa. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minha testemunha, né? Aqui, Atos, me perdoa aqui, irmãos, né? Gosto de ter a palavra. Se eu errar, igual eu errei, me perdoa, estou lendo ali. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Viu, irmão? Então, é coisa maravilhosa, né? É coisa maravilhosa. A capacitação, né, do Espírito, ele
capacita, né? O que quer dizer o batismo com o Espírito Santo? É estar totalmente envolvido com o serviço de Deus, irmãos. Ser batizado com o Espírito Santo tem esse poder de te envolver, de nos envolver com o serviço, né, da obra de Deus. Ele de nos entregar totalmente, né, a serviço dele. Quando atuamos, né, quando estudamos sobre a história da igreja primitiva, irmãos, nós vamos ver que antes do batismo, a igreja era uma coisa e agia de uma forma, e que depois do recebimento de poder, era outra, né? Quando foi revestida de poder, se tornou outra, né? Então, partindo ali da coragem, nós falamos de Pedro, né? Quando ele tomou frente ali e falou que os irmãos ali estavam cheios do Espírito Santo e não embriagados com vinhos da pior espécie, como dizes, né? Estavam cheios de mosto, né? Então, irmão, o envolvimento, né, o Espírito Santo faz isso, o envolvimento pleno, o batismo do Espírito Santo produz em nós é essencial o serviço que prestamos a Deus. Esse envolvimento, ele é essencial. Então, é muito importante esse batismo. Uma necessidade real e atual, né? 2.3, terceiro subtópico. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? O Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário, olha aqui, irmãos, não tem uma regra rígida, que Deus trabalha na vida de cada um da forma que ele quer individualmente, mas olha que é preciso, mas é necessário, arrependimento sincero, fé na promessa do batismo, né? Fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Né? O que os irmãos, quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? Orando. Eles tiveram paciência? Tiveram. Porque a promessa foi feita aí quando o Senhor pediu para ficar ali em Jerusalém. Tinha muitos, tinha mais de 500. Mas que ficaram, que foram, obedeceram a Cristo, que foram ali e ficaram pacientes ali, foram 120. Né? Então, nós sabemos que muitos poderiam ter recebido essa bênção, mas ficou de fora porque não teve paciência. Com licença. Então, muitas vezes nós perdemos nossas bênçãos por falta de paciência, querido. Não, quer ser batizado com o Espírito Santo? Ora, persevera, ora e fala com o Senhor, vai pedindo, vai orando sem cessar, não desista, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias e vai orando, vai pedindo, não pare, porque o Senhor é maravilhoso, né? E acaba capacitando o irmão da maneira que ele quer. Aqui vamos entrar no nosso, uma necessidade real e atual. Não, nós já lemos, né? Já falamos. Então, irmãos, aqui, o nosso terceiro tópico. O recebimento é a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus. Em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. As outras línguas
né? O primeiro subtópico, as outras línguas. A glossolalia são inteligíveis e evidência externa, física inicialmente, o batismo no Espírito Santo, mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial no Espírito, como fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, irmãos, o dom de língua é repartido conforme o Senhor quer, conforme a necessidade, conforme a necessidade dele, conforme o querer dele. Então, irmãos, o falar em línguas é a evidência do Espírito Santo, porque toda vez que nós vemos no Novo Testamento a descrição das pessoas ser batizadas com o Espírito Santo, ocorre a evidência do falar em línguas. A Bíblia não fala de dom de línguas, né? A Bíblia não fala de dom de línguas. A Bíblia fala sobre o dom de variedades de línguas, que é um dom que é recebido pela pessoa ou não após o batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas é sim uma evidência inicial, porque isso é muito importante, porque existem outras coisas muito importantes. Então, irmãos, a pessoa pode falar em línguas, pode iniciar, mas não pode ter aquelas variedades. Tem pessoas que eu fico maravilhada, irmãos. Um dia tinha uma irmã perto de mim, a irmã louvava em línguas, orava em línguas. Irmãs, que coisa maravilhosa! Era lindo, é lindo de se ver, né? Então, tem pessoas que recebem variedades de línguas, e tem pessoas que não recebem o dom de línguas ali, mas tem, né? Não é aquela variedade de línguas. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que têm um batismo com o Espírito Santo e nem sabe, fica com medo, retrai, não fica com medo não, querido. Quando o Senhor está querendo te batizar, quando vê aquele fogo, se entrega. O batismo, ele vem de forma maravilhosa. Então, irmãos, ser batizado com o Espírito Santo. E também, irmãos, outra, não fica com medo se o irmão do seu lado está falando do mesmo jeito que você vai falar assim, vai ver que ele está achando que eu estou imitando ele. Não, irmão. O Senhor distribui o dom de língua conforme a maneira dele, conforme ele quer. Então, não vamos perder esse medo, né? Então, irmãos, vamos ir para a função de línguas, né? Função das línguas, segundo subtópico. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12, 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo a descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram a línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. E sinal tangível levou Simão, o samaritano, a desejar esse dom? Então, irmãos, o primeiro, né, o sinal é falar em línguas. Então, ali a função das línguas, irmãos, de línguas, nos edifica. E quando estamos orando,
estamos orando e começamos a falar em língua, é maravilhoso, maravilhoso. Então, é coisa grandiosa, é coisa grandiosa, é coisa maravilhosa. Então, é muito grandioso. Então, os irmãos que não têm, irmãos, não fica triste, não, é só pedir ao Senhor. Ele é o dono de tudo e ele dá a cada um conforme a sua vontade. Atualidade atualidade das línguas, terceiro subtópico. A promessa a ser batizado no Espírito Santo é para toda igreja. Essa promessa é para toda igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos nos dias de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma vez só, e eles não se repetem nunca mais. Então, irmãos, a evidência aqui, né, é falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, é falar em línguas. Lá em Atos, falar em línguas, né, é como evidência do batismo com o Espírito Santo. Elas são importantes. Por isso, o falar evidencia, né, o batismo com o Espírito Santo. Agora, essas línguas será importante para a nossa fé, para a nossa edificação no momento da nossa oração, né, que está lá em Coríntios, Paulo, né, nas cartas paulinas. Adoração, devoção pessoal, no desenvolvimento da nossa sensibilidade espiritual. Nós ficamos bem mais sensíveis, irmãos. Não devemos fazer como a igreja de Corinto, irmãos. É igual eu já falei aqui, que acreditou que o falar em línguas era razão de disputa entre os crentes. Então, o falar em línguas do batismo com o Espírito Santo evidencia o batismo com o Espírito Santo. Após o batismo, né, essa evidência, ali, né, que começa, então, né, a gente é batizado ali, a gente passa a falar em línguas, né, quando somos batizados, ali acontece o renovo, irmãos. Porque muita gente é batizado com o Espírito Santo, fica aí, não acontece mais. Temos que buscar o renovo sempre, todos os dias. Por isso que eu falo, todos os dias temos que aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador de nossas vidas. Todos os dias devemos fazer o nosso um renovo ali com Cristo, né? Todos os dias. A Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os concediam que falasse. Falar em línguas é atual, ocorre ainda em nossos dias. Né? Então, vai ocorrer até na vinda de Jesus, irmão, até no arrebatamento. Né? E ainda a Bíblia diz que o Espírito, que diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Né? Então, irmãos, além as línguas espirituais, em primeiro em nossas mentes, enche nossos corações ali, e se quisermos falarmos, nós falamos, se não, não falamos. Algumas línguas que nós falamos são parecidas com as línguas espirituais de outras pessoas, nosso irmão está ali do lado. Né? E isso não é errado não, irmão, porque o mesmo Espírito que está operando no irmão, opera em minha vida. Né? O mesmo Espírito que move ele, move em mim. É claro que existe dom de variedade de línguas. É diferente. Uma variedade, é claro que nem todos vai falar a mesma língua, né? Mesmo não tendo dons de variedade de língua.
Mas se nós falarmos línguas espirituais nesse momento de renovo espiritual, parecido com outro irmão, fala, não tem problema nenhum, né? Porque é o mesmo Espírito que opera nele, opera em mim. Precisamos entender que em um culto, né, um culto cheio do Espírito Santo ali, um culto ali agraciado, irmãos, não fica com medo, não. Deixa Deus te usar, dando glória, vai deixando o renovo. Por quê, irmãos? Ali não pensa que é da carne, não. Porque num culto abençoado, o que é da carne já foi queimado ali, ó. Não fica ali, não. Então, pode falar em línguas à vontade, pode deixar o Espírito Santo te usar, né? Tem pessoas que, igual eu já falei, já foram batizadas como Espírito Santo e ficam com medo, né? Por falta de orientação, não deixa o renovo acontecer. Não se abstenha daquilo que o Senhor pôs em tuas mãos, querido, que o Espírito Santo te concedeu. Seja na igreja, em casa, na rua, no trabalho, né? Se sentir a presença do Espírito Santo, fale em línguas, deixa esse batismo acontecer, deixa o renovo acontecer, fale em línguas sem medo, porque Jesus batiza com o Espírito Santo ainda até nos dias de hoje. E ser batizado é ser revestido de poder para a obra, irmãos, para levar, para fazer a obra missionária. Não pense que a obra missionária é só de missionários, não. Todos nós somos missionários, então devemos agir como tal. Então precisamos, né, de ser revestidos de poder para levar a palavra do Senhor, né? Então não esqueça, irmão, né? Seja batizado, seja revestido com poder que vem do alto, tenha essa habilidade, né? Seja potencializado para a obra evangelizadora e para o cumprimento da missão que Cristo reservou para a sua vida, né? E assim ser ainda mais uma bênção, né? Que Deus te abençoe, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei que horas verá esse vídeo, que Deus continue nos abençoando, nos capacitando, né? Que Deus, irmãos, é só querer o batismo com o Espírito Santo, né? Venha com o coração quebrantado, aquele arrependimento, oração, e fica firme na presença do Senhor. O batismo com o Espírito Santo, Deus está te capacitando, potencializando, te dando poder para fazer a obra dele. Deus continua abençoando. Muito obrigado por tudo, irmãos. Não esqueça de deixar, né, ali seus comentários, né, o que achou da aula. Fique à vontade, né, com respeito, né? Recebemos críticas, se for crítica, né, construtiva, seja bem-vinda, tudo para crescer a obra do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, um bom domingo, uma boa semana. Deus sempre esteja te cobrindo de bênçãos, te livrando desse vírus maldito, tu e tua família. Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigado por tudo, a paz do Senhor Jesus.